Boa noite, eu sou o Murilo Critico e Jimmy McGill passou a perna em muita gente ao longo da sua vida como golpista e depois como advogado criminoso. Não advogado de criminosos, advogado criminoso. É uma distinção importante no que diz respeito ao personagem. E com o passar do tempo, à medida que a gente foi vendo esses golpes, algumas pessoas a gente teve a sensação de que elas mereciam o destino que estavam tendo. Por exemplo, o Chuck, o irmão do Jimmy, ele passa a perna no Jimmy algumas vezes e quando a gente vê o Jimmy finalmente ganhando essa batalha entre os dois, a gente sente um pouquinho de, sei lá, mereceu, sabe? A gente sente que, ok, tudo bem, a gente passa um certo pano pro personagem porque ele sofreu muito na mão do irmão. O problema é que o maior golpe que Jimmy McGill aprontou nesses tempos de série, desde Breaking Bad até Better Call Saul, o maior golpe que ele aplicou não é nesses personagens. Não é no Jimmy, não é na Kimmy e não é no Howard. O maior golpe que ele aplicou é na gente. Vem comigo. Durante os anos de Breaking Bad e Better Call Saul, ficou estabelecido que esse cara ele fará qualquer coisa para se dar bem. Em Better Call Saul, como é uma série que acontece antes de Breaking Bad, a gente vê todo o caminho que leva ele a se tornar esse advogado de porta de cadeia. O lance é que, tipo assim, ele passa a perna no Chuck, a gente sente que, ok, tudo bem, o Chuck é uma pessoa ruim. Só que então ele começa a passar a perna em pessoas que não são ruins. Ele aplica esse golpe nessa velhinha que faz ela chorar e se sozinha no meio das amigas, simplesmente por um golpe que ele nem precisava aplicar no grande esquema das coisas. Porque a série estabelece, o próprio Jimmy estabelece, eu não sou bom em construir coisas, eu sou bom em destruir coisas. O Jimmy nunca é preguiçoso, ele nunca foi preguiçoso. Ele só não consegue fazer as coisas do jeito certo. Tem alguma coisa, uma coceira que vem no cérebro dele sempre que ele tem a chance de fazer algo do jeito moralmente aceitável, que essa parada coça, e aí fazer essa parada desse jeito aceitável começa a ficar custoso, difícil. Enquanto os golpes que ele aplica, a série sempre faz parecer que são golpes divertidos de se fazer. O Jimmy não sofre para fazer as coisas do jeito Jimmy de ser. Ele sofre para fazer as coisas do jeito correto. E esse é o golpe que ele aplica na gente. Porque ele dá esse diálogo pra Kimmy, pro Howard, e ele, como nosso narrador, como nosso personagem principal, como a nossa máquina do tempo nessa história, ele faz a gente gostar e desgostar das pessoas. Porque é assim que ele se sente. E é por isso que eu trago aqui o Howard. Howard é, provavelmente, a grande morte da inocência de Better Call Saul. É o personagem que nos coloca ainda naquele mundo da primeira temporada, quando as coisas eram mais tranquilas, quando o cartel ainda não existia, quando o Jimmy ainda tinha esperança de ser um cara melhor do que ele é. E o Howard e a gente tem essa impressão que o Howard é esse babaca que detesta o Jimmy, que boicota o Jimmy o tempo todo. Só que com o passar das temporadas a gente descobre que todo o boicote foi um pedido do Chuck. Que o Howard ele tentou ajudar essas pessoas. Quando a Kimmy saiu, ele tenta ajudar ela. E quando ele pune a Kimmy por alguma coisa, ela realmente merece ser punida. Não é injustiça. A gente acha que Howard é um babaca porque o nosso personagem principal acha que ele é um babaca. Porque ele te convenceu a acreditar que Howard é esse arrogante babaca que tá ali pra sacanear ele todo o tempo. Quando isso é mentira. Não existe nenhuma cena objetiva em que Howard sacaneia o Jimmy que não seja em respeito ao Chuck. Que é o cara que ele admira. Que é o cara que fundou a empresa que ele tanto ama. E aí quando as vingancinhas se tornam muito grandes e isso começa a afetar a empresa, é o Howard quem tira dinheiro do próprio bolso para salvar essa empresa. Quando o Chuck morre, é o Howard quem mais sente o golpe, que mais chora, que mais se sente culpado. Quando o Chuck vai embora, é ele quem vai pedir desculpas pro Jimmy. E o que o Jimmy faz? Catarra na cara dele, como se não houvesse amanhã, dizendo que ele não é nada, culpando ele pela morte do irmão quando ele sabe de quem de verdade foi a culpa. E aí tem essa ceninha na temporada final em que Howard está na cozinha dele. A gente sabe que Howard é um cara rico, ele sabe que ele
Enfim, ele se veste bem, ele anda bem. E aí tem esse momentinho, talvez seja o primeiro momentinho que a gente tem da vida do Howard sem o prisma do Jimmy. E ele tá fazendo esse café bonito, coadinho, decorado, perfeito. Nossa, o café que dá orgulho de ver, vontade de tomar. E ao invés de tomar um copo desse café maravilhoso, ele serve a esposa que está se separando dele. E depois de passar esse tempo todo fazendo esse café incrível, ela não tá nem aí pra decoração que ele fez. Ela não tá nem aí pro gesto de carinho dele. Ela joga dentro de um copo e sai. Enquanto ele prepara um café normal para ele. Esse é o grande vislumbre que a gente tem da alma desse cara. O casamento dele tá destruído. Logo, logo, a empresa dele vai ser destruída pelo Jimmy. E ele tá ali, tentando, lidando com essas criaturas acachapantes que tem na vida dele. O Jimmy que quer destruí-lo, que acha ele o maior babaca do mundo, e o Chuck que manipula ele para fazer as coisas que ele não pode fazer. O resultado é que o Howard é talvez a única pessoa realmente decente em Better Call Saul. Ele tem lá suas falhas, é claro que tem, mas ele não é um criminoso. Ele não se empolga com o crime. Ele não se empolga em fazer coisas erradas, como todos os outros em volta dele se empolgam. Ele não tenta boicotar o Chuck, ele não tenta boicotar o Jimmy. Ele não está tentando ativamente nada, ele é o único que está pensando na empresa. O resultado é que Howard tinha que morrer nessa série. Ele tem que deixar de existir nessa série, porque em Better Call Saul e em Breaking Bad, os inocentes pagam pela ambição dos ousados. O maior golpe que o Jimmy conseguiu aplicar e que eu consigo pensar agora é fazer a gente acreditar que Howard é uma babaca durante tantas temporadas, quando ele é um cara que só tá tentando fazer o melhor possível. Uma pessoa decente num mundo indecente. E isso é assustador, quando você nota que você tá acompanhando esse cara que não merece, que você sabe que não é confiável e mesmo assim você cai na narrativa dele. Essa é a beleza, essa é a alma. Isso é o quão incrível é Better Call Saul. Te relembra que você não precisa acompanhar alguém bom, moralmente bom, para ser uma pessoa interessante. Esse foi o Murilo Crítica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.